Fala meus caros, Lucas aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre uma nova feature aí que veio com essa última versão do Angular, com o Angular 19, que são aí as Resource, né, as Resource API. Então, desde lá da versão 16, aí, como a maioria já sabe, né, a gente teve aí a chegada do Sinus. Muitos se diziam, né, o Sinus ele vai vir e a gente vai aos poucos deixar de utilizar RxJS aqui, né. Porém, isso não foi verdade. O Sinus veio, o RxJS continua lá firme e forte, porque basicamente, tá, para quem não entende aí muito ainda, os dois têm ali objetivos diferentes, tá? Então, em resumo ali, beleza? O RxJS, tá, que a gente está já acostumado aí, ele é uma ótima solução para a gente trabalhar com reatividade assíncrona, tá? Então, ele vai ser muito útil ali quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o famoso CRUD, com requisição. Porque uma requisição, ela é um processo assíncrono, né? A gente tem um tempo ali de resposta lá do nosso back-end para receber ali essa informação de volta, né? Então, para essas situações, o RxJS ele é a solução assim, perfeita, né? Tanto que ele está sendo usado no Angular lá desde os primórdios e um dos motivos é o quão poderoso ele é para trabalhar com isso, tá? Então, reatividade assíncrona, tá? E é por isso também que ele é utilizado, tá? Para quem não conhece ali, se vocês forem dar uma fuçada na implementação de diversas funcionalidades do Angular, ele é utilizado aí em várias implementações internas, tá? Então, formulários reativos, rotas vai ter RxJS, então várias implementações internas do Angular a gente tem RxJS, beleza? Falei, mas então por que então a gente tem uma solução tão boa, a gente vai colocar aqui esse tal de Sinus aí, tá? O Sinus ali, ele entra como uma ótima solução para reatividade síncrona, tá? Então, em diversas implementações ali, a gente não precisa trabalhar com reatividade assíncrona, a gente pode utilizar o Sinus e fica uma solução mais elegante, mais simples e resolve o problema para muitos casos, tá? Então, existe essa diferença e tem também a motivação que a gente vê ali, acho como um dos principais fatores da chegada do Sinus, é justamente a questão aí de trabalhar com o motor de detecção de mudanças, né? Antes do Sinus, quando a gente tinha lá um input, um bind ali em algum template de alguma variável, para o Angular identificar que essa variável ela teve, por exemplo, alguma mudança e alterar um valor na tela, era necessário que o motor lá de detecção de mudança, lá, o Change Detection, ele varresse toda a árvore de componentes ele ia varrer toda a árvore de componentes, batendo valor por valor de todos os componentes, até identificar o que alterou e fazer essa troca. Com o Sinus a gente consegue fazer o que? Uma detecção e uma mudança um pouco mais precisa, né? Então a gente não precisa varrer ali toda a aplicação, entre aspas, tá? Varrer toda a aplicação para identificar ali onde teve a mudança, tá? Então tem essa aí motivação também. Então, ó, voltando, Sinus é uma ótima solução para reatividade síncrona e o RxJS para reatividade assíncrona, beleza? Então a gente tem um gap aí entre essas duas soluções para na hora que a gente for trabalhar com requisições assíncronas, a gente vai ter um gap aí porque eu vou criar aqui um Sinus, porém eu estou fazendo uma requisição HTTP, essa requisição é assíncrona, como é que eu vou atribuir esse valor para o meu Sinus para exibir na minha tela, tá? Existem soluções, a gente faz as atribuições normais, eu posso lá fazer o meu subscribe e atribuir isso para o meu Sinus, beleza? Porém, a gente tem que trabalhar com as duas ferramentas ali, tá? E é isso. E aí, na versão 19, com a Resource API que chegou aí, a gente vê pela equipe do Angular uma tendência de talvez a gente abstrair um pouco mais ali RxJS. Porque agora com esse cara a gente consegue o quê? A gente consegue trabalhar ali com uma requisição assíncrona, um get, por exemplo, ali, e retornar esse valor direto dentro de um Sinus, tá? E além disso a gente vai ter vários outros recursos ali dessa Resource API também, tá? E aí vamos ver isso aqui na prática, que acho que vai ficar mais fácil aí pra gente entender, tá? Eu trouxe aqui, deixa eu abrir aqui. Eu trouxe aqui um projeto, ó. Eu tô com a documentação aqui aberta lá da Resource API.
tá? Só pra gente resumir aqui, tá vendo, ó? Ele vai aqui, ó, construir aí um recurso para projetar uma solicitação, uma operação assíncrona definida, né, dentro de uma propriedade loader, né, de uma função loader, e vai expor esse resultado via um Synods, tá? E aí a gente vai ver isso aqui na prática para entender, tá? Eu montei aqui um projetinho, ó, pra gente brincar. Um projeto aqui simples. Tem aqui um conteúdo interno que eu tô montando uma lista aqui, ó, de filmes do Star Wars, tá vendo, ó? E aí eu tenho essa lista aqui, por enquanto eu só tenho um filme aqui que tá mocado, tá? E aí a gente vai o que? A gente vai usar aqui o Resource API para fazer a chamada lá para essa API do Star Wars e entender como é que funciona esse cara aqui, tá? Então como é que funciona o Resource, tá? E antes disso a gente vai ter dois caras, tá? A gente vai ter o Resource e o RX, né? Resource, beleza? Explicando rapidinho o que é cada um, tá? O Resource, tá? O Resource, ele basicamente ele vai expor a função loader, expor o retorno da função loader via uma promise, tá? E o RX Resource, ele vai expor esse retorno via um observable. E a gente vai ver esses dois aqui na prática, tá? Então, ó, eu vou remover esse meu mock aqui. E aí, como é que a gente trabalha com esse cara, tá? Então, ó, a primeira coisa é a gente chamar o Resource. Então, ó, esse cara não vai ser um Synods, a gente já vai entender o que vai ser esse cara. Então, ó, eu vou chamar aqui o Resource, tá? Ele vai estar lá no Angular Core. Deixa eu ver aqui. Não está importando. Então deixa eu vir aqui. Ah, já está aqui, né? Importado, eu já tinha importado. Beleza. E esse cara, o que vai ter aqui dentro? Ó? Aqui dentro vai ter um objeto, tá? E aí, o principal carinha aqui que a gente vai precisar é o loader, tá? Loader. O que é o loader, tá? O loader aqui ele vai ser basicamente uma função, e essa função ela vai o que? Ela vai retornar ali pra gente, ó. A gente já vai ver aqui, ó, na própria documentação, ó. Cadê o loader? Aqui, ó, loader. Ele vai retornar pra gente, ó, um resource loader, tá? E aí esse cara ele recebe dois parâmetros, ele recebe um T e um R aqui, tá? O T basicamente vai ser o tipo aqui, né, a interface do objeto ali que ele vai retornar pra gente. E o R aqui de request ele vai ser a representação aqui de eventuais parâmetros ali que a gente vai passar para esse cara, tá? E a gente vai entender também esse request aqui na prática. Então, ó, vamos tipar esse cara aqui só pra gente entender. Esse cara, a princípio, ó, ele vai retornar pra gente, quando a gente for lá na API do Star Wars, que tá aqui, a gente vai chamar aqui o filmes, tá? Ele vai retornar uma lista de filmes pra gente. Eu já deixei pronto aqui a tipagem, tá? Já tem aqui o filme, que é o tipo aqui, tá? Tá aqui, já tá importado. É uma rede de filme. E aí o outro parâmetro, o outro tipo aqui, é o request. Por enquanto a gente não vai mexer nele, a gente vai ver daqui a pouco como é que ele funciona, tá? Show! E aí como é que funciona o loader? O loader aqui, ele retorna uma promise pra gente, tá? Então, por retornar uma promise, a gente pode vir trabalhar com um async aqui dentro, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Aqui dentro que eu vou fazer a minha requisição, tá? E como a gente está trabalhando com promise, eu posso usar aqui, ó, o fetch. Então eu posso criar aqui um response, tá? Response. Opa. Await. E chamar o fetch aqui, tá? Dessa forma. E aí eu posso chamar o fetch aqui. E aí eu vou passar o que aqui? Vou passar a URL da minha API, tá? Eu vou pegar ela aqui. Que estava aqui, beleza. Eu posso passar aqui dessa forma, tá vendo? Ó? Eu vim e faço aqui minha requisição, certo? E aí eu posso exportar aqui a data aqui, ó, response.json, dessa forma aqui. E por fim, o que eu vou fazer? Eu vou retornar ali o meu data.results, tá? E aí eu posso vir e aqui, ó, como ele tá, como esse cara ele pode ser aqui, ó, um N, ele pode ter aí algum erro e não retornar nada, a gente pode vir fazer o que? Antes de extrair o resultado, eu posso verificar se meu response ele for ok, tá? Então, ó, if response.ok, aí eu retorno esse cara aqui, ó. Dessa forma, if response ok. Na verdade, eu vou fazer melhor, ó. Eu vou retornar aqui embaixo, ó. E se ele não for ok, a gente lança um erro aqui, ó.
sei lá, alguma coisa deu de errado aqui. Aí a gente pode fazer isso aqui, beleza, tá? Vamos ver o que ele tá dando aqui. Ele tá falando results does not exist. Tá, deixa eu ver. Porque eu retornei esse cara aqui. Eu chamei aqui meu async. Tá, deixa eu ver. Tá. Response.json. Eu chamei aqui também. Deixa eu só ver. Ah, aqui esse cara é uma promise, ó. A gente pode colocar aqui um await, né? Aí talvez eu nem precisaria daquilo, ó. Nem preciso disso, ó. Show! Então, pessoal, só de fazer isso aqui, a gente já vai ter aqui dentro, ó, um Resource Ref, tá? E esse cara, ele tem diversos recursos interessantes aqui pra gente, tá? E aí a gente vai ver um por um aqui, beleza? Então, ó, voltando. Vamos aqui agora no meu template, ó. Eu tava fazendo um array naquele meu filme smocado, tá? Só que agora, ó, dentro desse cara eu consigo extrair aqui um value, porque ele retorna aquilo via um sinus pra mim. E o value vai ser justamente o valor, tá? E se eu salvar aqui, ó, e a gente olhar aqui o meu app, ó, ele fez a chamada para filmes, tá vendo, ó? Retornou aqui, ó, 6 itens e aí a gente já montou aqui na tela, tá vendo, ó? Já tá aqui, ó. Show? Deixa eu diminuir aqui. Já tá aqui, tá vendo, ó? E aí, vocês falam, ah, beleza, legal e tal, mas e aí, é só isso e tal? Vou ter que utilizar aqui promises e é isso, pronto, acabou? Na verdade não, esse cara aqui, ó, ele é um resource ref. Então dentro desse cara a gente tem vários outros recursos. Então, semelhante ao que é o React Query, não sei quem já trabalhou com React e utilizou o React Query, semelhante ao que é o React Query, a gente consegue ter acesso a várias informações desse estado aqui de requisição. Então a gente consegue acessar aqui se a gente teve algum erro, a gente consegue acessar o estado de load, a gente consegue fazer um reload e chamar novamente esse cara, tá? Então, ó, como é que funciona? Vamos supor que eu queira, ó, enquanto a gente não tem nada carregando aqui, eu quero mostrar um spin de carregamento, né? Enquanto essa API não retorna resultado aqui pra gente, tá? Eu criei aqui um componente de load, ó, que é basicamente um spin aqui na tela. Vamos exibir esse spin aqui enquanto essa chamada está sendo carregada, só pra gente ver. Então, ó, se eu não tenho nada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse cara, aí eu vou falar, ó, if meu filmes, tá? Que é o meu resource ref aqui, tá? Pronto, is load. Então, se estiver carregando, você mostra aqui, ó, o meu app load, tá? Se não, aí sim eu mostro o conteúdo, tá? Eu acho que eu preciso importar o meu load component aqui, né? Preciso. Load component. Importei. E aí, vamos lá na tela ver. Ou seja, eu não preciso criar uma variável, não preciso fazer um if else aqui, determinar via código aqui, né, essas atribuições de verdadeiro ou falso para o estado de load, tá? Eu consigo ter isso aqui, ó, direto do meu resource, tá vendo, ó? É que ele demorou ele foi muito rápido, mas vocês conseguiram ver aqui, né, ó, o spin mostrando aí o estado de carregamento, tá? Eu consigo também, ó, se alguma coisa der errado, tá? O que eu consigo fazer? Eu consigo vir aqui, por exemplo, ó, if filmes.error, ou seja, se der algum tipo de erro aqui nessa minha chamada, eu consigo fazer o que? Mostrar aqui, ó, tá vendo, ó? Consigo mostrar aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu apagar isso aqui, que eu já tenho um botão de reload aqui embaixo. Vou colocar isso aqui embaixo pra gente, ó. Então tem um botão de reload aqui, a gente já vai brincar com esse botão. E aí, é isso mesmo, Films Loader? Deixa eu ver aqui na documentação, que eu acho que talvez tenha um erro na minha sintaxe aqui. Filmes error, tá certo. If, que aqui faltou um arroba, né? Beleza. Deixa eu remover isso aqui. Faltou arroba. E aí, ó, vamos simular um erro aqui na nossa API, só para ver o que está acontecendo, tá? Então vou trocar aqui o endpoint. Aí vamos ver se ele exibe isso aqui pra gente. Troquei, ó. Tá vendo, ó? E aí tá aqui, ó. Um erro ocorreu, beleza? E aí, ó, aqui ele retornou um erro genérico, né? Aí eu posso fazer o que? Eu posso customizar um erro aqui dentro, né? Igual eu fiz aqui, ó. Então, ó, se der algum erro aqui, ó, ou seja, se
a resposta não for ok, ó, lance um erro. E aí a gente consegue capturar esse erro aqui dentro do meu filmes.error aqui, tá? Que é esse cara. E aí aqui, an error occurred. Vamos ver. Tá aqui, ó. Tá vendo? Um erro ocorreu, ó. Algo deu de errado. Foi a mensagem que eu mesmo configurei lá. Entendeu? E aí a gente consegue fazer o quê? Eu consigo colocar aqui, ó, acessar uma outra propriedade que é o reload. E aí eu consigo vir aqui nesse botão, por exemplo, ó, e no clique, eu colocar aqui, ó, filmes.reload. E aí o que ele vai fazer? Ele vai recarregar mais uma vez isso. Ou seja, ele vai fazer aqui mais uma vez essa chamada pra gente, tá? E aí, ó, vamos testar aqui. Rapidinho. Tá aqui. E aí eu clico no reload, ó, ele vem e recarrega novamente. Tá vendo, ó? Então mais um recurso interessante aqui desse cara, tá? Beleza. Eu acho que a gente viu quase tudo aqui desse cara. E aí, vamos agora então falar sobre o aquele outra propriedade aqui, né? O request aqui. Então, o request basicamente ele vai servir pra gente quando a gente precisar, por exemplo, passar alguns parâmetros aqui, tá? Então deixa eu voltar com o meu filmes aqui, certo? Quando a gente precisar passar algum parâmetro aqui, a gente pode utilizar esse cara, tá? E aí vamos fazer um teste. Essa API aqui, ela tem um parâmetro que é o search, que eu consigo passar o quê? Uma palavra-chave aqui, e ele vai fazer o quê? Ele vai trazer a lista de filmes baseado num match com alguma palavra-chave aqui, beleza? E aí, como é que a gente pode fazer isso, tá? Eu posso criar aqui, ó, um sinus aqui, o meu public, por exemplo, filme, search, word key, por exemplo. Uma palavra-chave para pesquisar filme aqui. Esse cara aqui pode ser um sinus, ó, vazio, tá? E aí, opa, e aí o que acontece? Toda vez que eu quiser trocar aqui essa palavra-chave, eu vou fazer uma nova requisição aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e passar um outro parâmetro aqui que é o request, tá? E aí o request, ó, ele já até deu aqui pra mim, ó, uma sugestão. Eu vou usar a sugestão dele, ó, que é o quê? Que ele vai receber, ó, um objeto, ó, do tipo parâmetros, e ele vai ter aqui, ó, uma string, que é a minha palavra-chave, tá? E aí aqui dentro, ó, do próprio loader eu consigo fazer o quê? Eu consigo acessar aqui, ó, o meu request, tá? Ou seja, eu consigo acessar esse objeto aqui dentro via request. E aí aqui eu consigo fazer um request.parameters, que é justamente esse valor aqui, tá? E aí aqui ele tá dando erro porque eu deixei aqui como null. Vamos tipar esse cara, ó. Então esse cara, ó, ele é um objeto que tem um parameters, e esse parameters ele é do tipo string, beleza? Show. Tá aí. E aí, beleza. Então, por padrão, quando iniciar, ele vai pesquisar aqui com a string vazia, né? Porque não tem nenhuma lógica para receber esse valor via um input, por exemplo, e fazer uma nova requisição. Então ele vai receber aqui, ó, via string, ó, tá vendo, ó? Então se eu passo vazio, ele vai trazer, né, todos os filmes, não vai filtrar. Mas vamos pegar aqui esse input que eu já deixei e vamos colocar aqui, ó, atribuir aqui para ele o valor daquele meu sinus, tá? Que é o, opa, deixa eu pegar ele de volta, que é o film search word key. E aí eu vou colocar esse cara aqui, tá? E aí no input, ou seja, toda vez que a pessoa digitar aqui alguma coisa, no input aqui, no input, o que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui, ó, um search film handle. E esse cara vai receber aqui, ó, um evento, tá? E aí aqui, quando a gente fazer essa chamada, a gente vai atribuir um novo valor aqui pro meu film search word key aqui, tá? Então, ó, vamos criar esse método aqui embaixo. Então ele recebe aqui um event, do tipo event, tá? Não retorna nada. E aí o que a gente vai fazer aqui com esse cara, tá? A gente basicamente ali vai pegar e atualizar a nossa palavra aqui, ó. Então eu vou criar aqui, ó, uma palavra-chave, ó. Vou extrair aqui o valor do meu evento, tá vendo, ó? E eu vou dar um set nesse meu sinus aqui, tá? E aí o que acontece? Por padrão, esse request aqui, ó, ele lá na implementação, ele tem um computed sinus que toda vez que eu mudar esse parâmetro, ele vai refazer a requisição para mim, tá? E aí olha que interessante, ó. Tá aqui. Então, ó, se eu vim aqui digitar, ó, a New Hope, tá vendo, ó? Ele vai fazer aqui, tá, uma chamada para cada texto, para cada caractere que eu digitei,
E beleza, né? É a implementação, ele vai fazer uma pesquisa para cada um, mas tá aqui, ó, tá funcionando, tá vendo? Ó? Ele veio e pesquisou aqui com a palavra-chave que eu coloquei, tá? E vamos supor que eu não queira aqui, ó, eu queira, por exemplo, ó, cancelar todas as requisições e ficar só com a última, tá? Esse cara ele tem um outro recurso que é o abort, tá? O abort sign-on aqui dentro. Que eu consigo fazer o que? Eu consigo passar aqui junto com o request o abort sign-on, tá? Esse cara aqui, ó, por mais que esteja aqui escrito sign-on, tá? Ele não tem nada a ver, né, com o nosso sign aqui do Angular. Ele é um outro cara que ele basicamente ele é um recurso para a gente conseguir cancelar e abortar operações assíncronas de uma certa forma. E aí o que acontece? O próprio fetch ele tem outro parâmetro aqui que é o sign-on. E aí se eu passar o abort sign que eu tenho aqui, ele já vai fazer o que? Ele já vai basicamente toda a operação que estiver pendente ali, ele vai o que? Ele vai cancelar, tá? E aí o que acontece? Quando eu estiver digitando aqui, ó, agora a new hope. Todas essas operações aqui que elas ficaram pend, porque no que eu digitei o primeiro caractere e passei para o segundo, essa operação ela já fica pend. E aí ela fica pend, o abort sign ela vai fazer o quê? Vai cancelar ela aqui pra gente, tá? E aí eu passo para a próxima, assim por diante. E aí basicamente eu evito de fazer todas essas outras chamadas aqui, tá? Então é só um outro recurso aí que a gente tem, beleza? E aí outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui, pessoal, a gente consegue acessar aqui todas as informações que eu mostrei aqui, ó, a gente consegue acessar, tá vendo? Ó? Então o error, o loading, o reload, o value, né, que é o retorno aqui desse sign, eu consigo acessar tudo isso, tá? Via esse objeto aqui, tá? Resource, opa, perdão, aqui, ó, o resource ref, tá vendo? Então eu tenho vários recursos, cara, é muito interessante isso aqui. A gente tem essa questão aqui de trabalhar com promises aqui, tá? Mas a gente pode refatorar isso para trabalhar com HTTP client, igual a gente já está acostumado. Eu vou mostrar rapidinho aqui na sequência, mas a gente pode fazer isso também, tá? E aí, deixa eu voltar aqui, vamos pegar aqui, ó, eu vou criar aqui um effect só para a gente ver algumas coisinhas, tá? Então, testing, effect, vou chamar aqui o effect do Angular. Tá? E aqui dentro eu vou fazer o que? Então o effect que a gente vai conseguir visualizar aí alguns estados do nosso Sinus aqui, ó. Então eu vou dar um console log, vamos visualizar aqui, ó, o this.film.status, tá? Status. Porque aqui a gente viu que ele tem o que? A princípio, ó, ele vai ter um estado de load e um estado de carregada aqui no final, tá? E a gente consegue acessar isso através aqui, ó, do parâmetro, ó, do atributo status aqui, tá? O método status que ele vai retornar isso aqui pra gente. E aí, ó, se a gente olhar aqui no console agora, eu tinha um status que era 2 e depois eu passei a ter um status que era 4, tá? Aí o que significa esse 2 e 4? A gente consegue ver a descrição disso chamando o quê? Chamando um carinha que a gente tem disponível aqui, que é o resource status, tá? E eu consigo chamar aqui, ó, esse cara, ó, o resource status, e aí com isso eu consigo o quê? Eu consigo visualizar aqui, ó, o status, deixa eu importar esse cara, não, peraí, eu chamo aqui o status, deixa eu ver aqui na documentação se é isso mesmo, se eu não tô fazendo besteira aqui, tá, beleza, aqui, tá, na verdade lembrei, ó, o que eu queria comentar com vocês, ó, é que esse cara aqui, tá, esse nosso carinha, ele é igual, ó, a um resource status, tá, deixa eu só ver se eu importei certo, tá, é isso aí, ele é igual a um resource status, ó, opa, ele é igual ao resource status. E aí, ó, eu tenho aqui várias informações, tá vendo? Ó, eu tenho error, idle, load, e aí, ó, se eu vim colocar aqui, ó, load, tá? Ele vai aqui, ó, retornar pra gente se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá? Então, ó, no que o status estiver carregando, ele vai retornar verdadeiro. No que ele carregou, ele retorna falso, porque já não é mais load aqui, tá? Então, ó, tá vendo, ó? Então, true
false. O estágio hollow era verdadeiro e aí ele passou a ser aqui false, tá? E aí, beleza, deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui eu queria comentar também. E aí, então, eu falei que a gente consegue também fazer isso aqui utilizando o quê? Utilizando o HTTP Client, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. Vou colocar um outro filmes aqui. E aí a gente vai ter um outro carinha que em vez do loader retornar um promise aqui pra gente, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar um observable, tá? E esse cara é o RX Resource, tá? E aí o RX Resource aqui, ele é um pacote, tá? Que não tá no Angular Core, ele tá aqui, ó, no Angular RxJS Interop, tá? Porque basicamente a gente vai ter que fazer aí uma conversão entre observe e obsign em algum momento, tá? E aí, como é que funciona esse cara, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, beleza? Então aqui o request se mantém o mesmo, só que aqui não é uma operação assíncrona, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou só copiar isso aqui, que é a minha requisição. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou retornar, ó, return this.http client .get e vou passar aqui a minha URL. Só isso, tá? E aí por padrão aqui, ó, ele já vai retornar aqui, ó, um observo para mim dentro desse cara, tá? Aí eu só preciso importar aqui meu HTTP client, né? HTTP client. Desse jeito aqui. Acho que foi. Deixa eu ver o que tá dando de erro aqui. Então tá, eu chamei meu loader, fiz aqui o meu return, tá certinho, HTTP client e tá aí. Deixa eu só ver o que tá dando aqui de erro. Tá, é porque aqui, ó, a gente não tem um tipo do retorno desse cara. Eu tipei ele em cima e não tipei aqui. Ele não sabe que retorna, tá? E aí, ó, vamos fazer o que? Vamos printar aqui, ó, no meu effect, o que retorna aqui desse cara, tá? Só pra gente ver. Vamos esperar. Opa, tô com dois abertos aqui, né? Não sei porquê. Aqui, ó, retornou um defined, e aí aqui, ó, retornou um valor, tá vendo, ó? Ele retorna um objeto pra gente, pessoal, tá vendo, ó? E dentro dele, aqui, ó, eu tenho um carinha que é o results, e aqui eu tenho os resultados, tá? Então é uma outra alternativa, beleza? RX Resource para trabalhar, continuar trabalhando com Observo, continuar trabalhando aí com HTTP Client, tá? Porém, isso aqui, pessoal, essas duas APIs aqui, deixa eu voltar aqui, elas são aí APIs não estão prontas ainda para produção, talvez aí na próxima versão do Angular já esteja, mas isso aqui já dá pra gente meio que uma ideia de o que é o futuro do Angular aqui, tá? Então, vendo isso, vendo essas promises que estão entrando aqui, vendo essa abstração do XJS, tá? Eu vejo que cada vez mais a gente vai ter implementações, APIs que vão, de certa forma, tornar opcional o uso do XJS para algumas coisas, tá? Eu não acho que vai remover 100% a curto prazo, mas a minha visão é que no futuro a gente vai ter isso, tá? Cada vez mais. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Dê um joinha aí, se inscreva no canal para ajudar e até a próxima.